Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O turismo rural anda aquecido no interior paulista, viu? E o motivo é a combinação do período de férias com a paixão pela vida e alimentos da roça. Um estudo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, divulgado em dezembro, aponta que 84% das cidades paulistas contam com turismo rural. No interior paulista, especialmente na região de São José do Rio Preto, o turismo rural ganha força. Hoje, 543 dos 645 municípios do estado têm alguma atividade ligada ao setor, reforçando a tradição e o encanto do campo. Eu acho bom o dia a dia para desestressar, para abrir a mente também, porque o trabalho da gente é cansativo, né? Se mexer com documento, conta o dia inteiro, essa parte é bem cansativa. Eu gosto assim de conhecer coisas diferentes, tanto planta como os lugares, eu gosto muito. Em municípios como Ipiguá e Mirassol, a experiência vai além da paisagem. É um mergulho em tradições e sabores. Os detalhes também fazem parte desse encanto. Mesa de madeira que reúne a família, utensílios coloniais que nos transportam para uma época mais simples. Cada elemento é uma pequena obra de arte que completa a experiência de um café da manhã reforçado com tantas delícias. A nossa proposta era um café rural, né? Então mantivemos o filtro de barro, o chão rústico, as cadeiras de madeira, né? O leite que é tirado da vaquinha, fervido e colocado aqui para todo mundo. O pão caseiro, né? Que nós fazemos toda semana. Então tudo é feito aqui. O turismo rural representa um impacto muito positivo para o agronegócio paulista como um todo, em especial aos pequenos produtores. Eles conseguem diversificar sua fonte de renda, eles conseguem agregar valor aos produtos produzidos em suas propriedades, as frutas, as hortaliças, né, ao leite. E é uma relação muito interessante, aliado à preservação da natureza e aliado também a proporcionar experiências muito válidas para um mercado cada vez mais crescente de pessoas que buscam esse resgate de raízes, esse contato com a natureza que o turismo rural oferece. Além disso, o ambiente é um presente para as crianças. Andar a cavalo, sentir o cheiro do campo, ver os pássaros e tocar na terra fazem parte de uma experiência que resgata a conexão com a natureza. É um local mais diferente, porque aqui tem muita coisa legal, como andar de cavalo, brincar ali no parquinho, e a comida é boa. O turismo rural, ele é feito para as pessoas desestressar, né? Sair da cidade, é um café rural, como a gente já falou várias vezes, e para a pessoa ficar ao ar livre, um gramado, no meio de árvores, ouvindo passarinho, isso chama atenção. O pessoal gosta de cidade, gosta de um lugar fechado, mas volta sempre para o campo. Aqui a gente costuma falar que nós somos aqui, a nossa casa é casa de vó, né? É comida de vó, uma comida afetiva, então as pessoas ainda retornam para o campo. Quando o som do tacho batendo ecoa pelo ar, todos sabem, o almoço está servido. Há quase 12 anos, seu João Carlos faz várias delícias para o almoço de domingo e recebe as famílias. O diferencial nosso, que sempre fomos da roça, né? É a comida da fazenda servida na fazenda, feita com carinho, tempero da melhor qualidade. Nosso tempero é simples, é alho, óleo, cebola e pimenta vermelha. Então não tem coisa de sair errado, entendeu? E o carinho, sempre fazendo com o melhor carinho possível. O ambiente rústico lembra as fazendas de outros tempos. O fogão a lenha é o protagonista e dá um sabor único a pratos como o arroz com leitoa, o torresmo crocante e a polenta frita. Tudo simples como no campo, lembrando a verdadeira comida caipira. Do jeito que nós cozinhava na roça, nas fazendas, com os peão, nós cozinhamos aqui no fogão a lenha, entendeu? Do jeito que nós fazíamos para os companheiros nas roças, sempre aqui. É o tipo de programa perfeito para um domingo. Um almoço reforçado, uma pausa para aproveitar o campo, os animais e um clima que une o conforto da tradição com o prazer da boa mesa. É a melhor parte, aqui é a comida. Melhor parte. Gostamos muito daqui. Eu gostei muito de montar no cavalo, passear, achei bem legal.
Começou a colheita da soja aqui no Brasil e os preços caíram. Os produtores de soja estão otimistas para o início da colheita da safra 2024-2025. A segunda estimativa da Conab, divulgada em novembro de 2024, foi de 166 milhões de toneladas. Diante deste cenário, o levantamento do CPEA mostra que os preços da oleaginosa caíram. Por outro lado, sinais de menor oferta na Argentina e incertezas referentes ao dólar e ao posicionamento do novo governo dos Estados Unidos quanto à imposição de taxas de importação e exportação limitaram o movimento de baixa doméstica. No geral, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada observou maior liquidez no mercado físico nacional de soja na última semana. E o feijão teve aumento na oferta e na qualidade neste começo de ano. A oferta de feijão da primeira safra brasileira vem crescendo de forma significativa neste começo de 2025. Pesquisa do CPEA aponta que os trabalhos de colheita estão concentrados na região sul, principalmente no Paraná, e deve avançar nas próximas semanas em Minas Gerais e Goiás. Neste momento, os produtores estão atentos ao clima, fator determinante para a qualidade dos grãos. As chuvas acima da média em algumas regiões do Sudeste e Centro-Oeste geram preocupações, principalmente aos que detêm lavouras que estão na fase final de ciclo. Quanto aos preços, o feijão carioca continua registrando comportamentos distintos dentre as regiões, com variações influenciadas tanto pela qualidade dos grãos quanto pela demanda. A colheita da mandioca foi retomada com divergência entre os produtores. Os preços começaram o ano em níveis bem superiores aos observados no mesmo período de 2024. Com isso, aparece uma situação diferente entre os agricultores. Enquanto alguns buscam realizar a colheita para fazer caixa às atuais patamares, inclusive liberar áreas para cultivo de grãos no primeiro semestre, outros optam por atrasar os trabalhos no campo, apostando em preços melhores, em um momento de rendimento de amido maiores, adicionado à possível sustentação dos valores. Por enquanto, no geral, a oferta atendeu à demanda das indústrias que estão retomando as atividades. Com cheiro e sabor marcantes, o pequi, alimento típico do Cerrado, ganhou destaque nacional. Um projeto de lei aprovado pelo presidente Lula incentiva a produção do fruto e proíbe a derrubada de árvores nativas da região. Esta propriedade em Inhumas, no interior de Goiás, trabalha com mudas de várias espécies do Cerrado. Mas a campeã de vendas é a do pequi. 2.000 pés estão em produção. A última colheita rendeu 200 mil quilos do fruto. O pequi hoje está com a fama espalhada no Brasil inteiro. O pessoal vem não só pelo sabor, que é totalmente diferente de tudo que a gente conhece, mas também pela medicina e tem por cosméticos também, que ele tem várias propriedades que podem ser usadas também para benefício humano. Minas Gerais é o maior produtor de pequi no Brasil. Em 2023, o estado produziu 39 mil toneladas do fruto, sendo responsável por 77% da produção nacional. Goiás ocupa o segundo lugar, com uma produção de 3.700 toneladas. O presidente Lula sancionou nesta semana uma lei que incentiva a produção do pequi e proíbe a derrubada predatória de árvores do Cerrado. A medida ainda prevê o impulsionamento da exploração econômica de forma sustentável por comunidades tradicionais. Mauro acredita que a nova lei também vai trazer incentivos aos produtores de pequi. Ela vai ajudar com a parte de liberação de crédito para produtores estar adquirindo essas mudas e plantando, elaborando projetos também para implantação, para dar custo para a comunidade, para estar processando esse produto. O ano de 2024 ficou marcado pela seca, pelas queimadas e pelos prejuízos causados aos produtores rurais. A expectativa é de que este ano seja diferente. 2025 começou com muita chuva e deve continuar assim até pelo menos o mês de maio. 2024 foi um ano desafiador para o agronegócio. Marcado por condições climáticas extremas, muitos produtores rurais foram afetados. Prejuízos enormes foram registrados por todo o estado de Goiás, principalmente no período de seca, no qual as temperaturas bateram recordes, chegando aos 50 graus em algumas cidades. Muitas queimadas também foram registradas. Grandes áreas de plantio ficaram destruídas. O prejuízo exato só poderá ser contabilizado quando começar a colheita da safra 2024-2025.
No período de chuva compreendido entre o final de 2023 e até maio de 2024, nós não tivemos chuvas frequentes e várias regiões do Brasil foram prejudicadas, causando muitos transtornos na seca, principalmente o excesso de queimadas que nós vimos Brasil afora. Porém, esse ano o cenário mudou. Nós estamos com boas chuvas desde o começo de outubro de 2024, adentrando agora ao período de janeiro de 2025. As chuvas já estão constantes desde o início do ano e deverão seguir este ritmo até o final do período chuvoso, no mês de maio. A expectativa é de que essa umidade favoreça setores da economia que tiveram dificuldades neste mesmo período em 2024, como a energia e o agronegócio. Em janeiro nós temos aí essa questão das fortes chuvas e também no mês de fevereiro. As chuvas, por enquanto, os prognósticos demonstram que essas chuvas vão findar ali pela segunda quinzena de abril. Podemos ainda ter na primeira semana de maio ainda alguma chuva bastante já irregular, mas já começa o nosso período de estiagem. A próxima estação também não deve apresentar ondas de calor, como as vistas no verão anterior. Isso porque o fenômeno El Niño, que aquece as águas do Oceano Pacífico, chegou ao fim. Foi ele que afetou o volume de chuvas em boa parte da região central do Brasil, deixando ele abaixo do esperado e irregular. Nós tivemos um período de estiagem muito crítico no ano de 2024, onde nós passamos aí praticamente quase 180 dias sem chuvas, então é importante. Vai mexer com safrinha, vai plantar o milho safrinha, é importante o produtor se planejar aí para a segunda safra, né? Até para a questão da sua colheita. Este cenário de maior umidade será benéfico para as safras, puxado ainda pela expectativa de temperaturas mais amenas. Em 2024, por exemplo, o início de ano foi marcado por temperaturas até 3 graus acima da média. A expectativa é que o verão 2025 permaneça 1 grau abaixo. É importante lembrar que essa quantidade de chuvas, se não existir um manejo bom, o produtor não vai ter pasto. Lembre-se sempre, o pasto vai sair se a chuva vier, mas se a quantidade de animais nesse pasto for suficiente para o capim sair. O ideal é fazer uma veda, ou seja, tira os animais dos pastos, levam para outros pastos e deixa aquele pasto sair. As safras de soja e milho devem ser as mais beneficiadas, especialmente por estarem mais concentradas no centro-oeste brasileiro. Já no nordeste, na região do Mato Piba, que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, as chuvas fortes começam a partir da segunda quinzena de janeiro, o que vai favorecer o desenvolvimento das plantações. A expectativa é de que em 2025 o agro passe por baixa radiação solar e dificuldades para algumas semeaduras. Com recordes sucessivos, mês a mês, 2024 entrou para a história como ano de maior exportação de carne bovina pelo Brasil. Em relação a 2023, o aumento foi de mais de 26%. Esse resultado, segundo os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, compilados pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, a ABIEC, coloca o setor na dianteira dentre os demais que contribuíram para o saldo positivo da balança comercial brasileira. E quem chega para falar mais sobre esse trabalho é o Roberto Perosa, que é presidente da ABIEC. Bom dia, Roberto. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Para mim é um prazer, uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje no Record Rural. Roberto, em primeiro lugar, quero te desejar aí uma boa sorte, você que assumiu agora a presidência da ABIEC. A gente tem um carinho muito grande pelo setor, pela ABIEC. A gente sabe do trabalho que é feito durante todo o ano e como ele é importante, né, para os resultados dos pecuaristas, da indústria e também para a nossa economia. Muito obrigado, Kelly. Na verdade, a ABIEC é uma associação de frigoríficos, né? São 43 grupos que participam aqui da ABIEC. Nós, através dos nossos associados, representamos quase 98% das exportações de carne bovina brasileira e estamos muito animados com os resultados que tivemos no ano passado e com as perspectivas para 2025 também. Olha, e a gente segue aqui trazendo, então, alguns dados importantes. Esse aumento, né, de 26% de um ano para o outro se deve a vários fatores, né? O que a gente pode dizer como resultado? O que foi feito para a gente chegar a esse recorde, Roberto?
Olha, primeiro eu acho que é importante citar, né, a garantia que a carne brasileira oferece ao mundo, né, ao consumidor. A carne brasileira é aceita em mais de 157 países, em diversos mercados, tanto na Ásia, na América do Norte, na Europa, enfim, na própria América do Sul, no Oriente Médio. Em qualquer lugar hoje a carne brasileira tem um grande acesso, com algumas exceções que nós vamos conversar um pouquinho mais à frente, mas a carne brasileira se mostrou uma carne com alta sanidade, com alta qualidade, com alta capacidade de entrega. E isso deixa a gente muito orgulhoso e toda a cadeia envolvida da pecuária e da indústria frigorífica também. Mas existiram alguns fatores dos nossos concorrentes que tiveram alguns problemas com o fornecimento dos animais, né, com o ciclo pecuário nesse país, então fez com que o Brasil tivesse esse grande aumento nas exportações de carne bovina. Mas lembrando, viu, Kelly, que da carne bovina que é exportada pelo Brasil, do total da carne produzida no Brasil, apenas 30% é exportado, 70% fica aqui no mercado nacional, dando a garantia de que o nosso povo, a nossa população, vai ter acesso à melhor carne também produzida aqui no nosso país. Isso é muito importante a gente trazer aqui, né, para o consumidor brasileiro sempre ter realmente essa informação. Então, 70% de tudo que é produzido fica aqui para a gente. De qualquer forma, a gente sabe, né, Roberto, que o mercado internacional exige demais. Então, quando a gente exporta, a gente melhora também todo o nosso processo de produção, de certificação. E isso traz também mais garantia de qualidade, inclusive para nós brasileiros, né? Exatamente. Quando você começa a exportar para mercados tão exigentes, né, vira uma norma dentro da empresa, dentro do frigorífico, o abate naquelas condições. E aí todo mundo se beneficia, não só o comprador internacional, mas também o comprador nacional, que vai acabar usufruindo do mesmo produto. São os mesmos produtos que são consumidos no Brasil e no exterior. Mas isso já traz a grande qualidade que a carne brasileira tem, já é conhecida há muitos anos, de nós brasileiros, mas também do exterior, né? Então, cada incremento na qualidade que é feito a pedido de um consumidor, seja nacional ou internacional, nós vamos crescendo a capacidade da indústria de entregar um produto ainda melhor cada vez, né? Então, é uma relação de ganha-ganha, quando a gente atende mercados exigentes, mas também a gente traz essa exigência e esse compromisso com a qualidade para o produto que fica aqui dentro do Brasil. Roberto, muita gente já conhece a qualidade da carne brasileira, mas de qualquer forma existe todo um trabalho também que a ABEC faz, junto com a Apex, por exemplo, para divulgar o nosso produto e mais, para demonstrar todo o nosso processo produtivo que respeita o meio ambiente. A gente tem um código florestal muito duro, ou seja, existe um trabalho internacional que é feito de forma constante, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque inclusive o Brasil, é muito interessante a gente poder observar como o estande da ABEC em feiras internacionais vive lotado de gente, é um dos mais movimentados. É verdade, Kelly. Não, a verdade é esse projeto setorial que existe entre a Apex, que é uma agência do governo, juntamente com a nossa associação, né, é na promoção da carne bovina brasileira no exterior. Isso faz com que a gente tenha acesso a novos mercados, novos compradores podem acessar esses estandes nas diversas feiras que participamos, né? E aí eles podem ver a qualidade da carne brasileira. Nós levamos a carne brasileira até essas feiras para que eles possam experimentar e daí fazer as suas compras com as empresas que estão ali fazendo as suas exposições. Então é uma parceria muito boa que nós temos com a Apex, de muitos anos já, né? E eu queria agradecer realmente a Apex, porque nós temos uma parceria tão forte, que nós estamos prevendo incrementá-la esse ano. Esse ano deve ser um ano que nós vamos aumentar a nossa presença internacional em feiras, deve ser um ano que nós vamos aumentar a nossa presença em eventos de sustentabilidade, também mostrando toda a sustentabilidade da carne brasileira, né? Ainda mais pegando o gancho da COP, que vai ser aqui no Brasil esse ano. Temos antes da COP o BRICS, que é um evento internacional também. E esses eventos internacionais, que eles dão oportunidade ao Brasil e ao seu produtor, à sua produção, de mostrar quão sustentável nós somos. Então, por isso a importância desses eventos internacionais, e nós temos que aproveitar essas oportunidades e mostrar realmente o que é feito no Brasil e não deixarmos que narrativas protecionistas de outros países ou blocos comerciais possam descaracterizar a qualidade da nossa carne. Então, nós estamos muito confiantes de que esse ano vai ser um ano muito bom novamente e que a gente possa acessar novos mercados.
Olha, esse trabalho é fundamental. Agora, antes da gente falar dos novos mercados, Roberto, a China continua sendo o principal país comprador? Isso, hoje a China leva grande parte do nosso produto, cerca de 50% do que é exportado vai para a China. Depois nós temos os Estados Unidos, que esse ano também, por uma questão atípica de produção deles, também compraram muita carne brasileira, quase 230 mil toneladas foram para os Estados Unidos esse ano. Depois nós temos os Emirados Árabes, que fazem um papel de hub regional ali naquela região do Oriente Médio e reexportam alguma coisa para a Ásia, passando ali pelo Oriente Médio. E depois nós temos também parceiros regionais, o Chile, o México, são países que também começaram a comprar muita carne brasileira. Então, realmente é muito diversificada a gama de países que compram do Brasil a carne bovina. Isso só tem a atestar cada vez mais a qualidade da carne brasileira e a seriedade com que é feito o processo, tanto no campo, com os pecuaristas, como também na indústria, através dos frigoríficos que entregam essa carne de qualidade mundo afora. E cada mercado tem uma exigência diferente. Emirados Árabes, por exemplo, certificado halal. E o Brasil exerce tudo com muita eficiência. Então, veja como realmente essa expansão de mercado não é apenas vender, né? Você tem que atender a uma série de critérios. É isso mesmo. Hoje o Brasil se especializou em atender mercados exigentes. Um deles é para o mundo islâmico, né? Então, a carne halal é produzida por quase todos os frigoríficos do Brasil. Já adotaram esse procedimento, né, de como produzir a carne com a certificação halal e estamos exportando para todo o mundo islâmico esse tipo de carne. Assim como temos também certificações exigidas para os Estados Unidos, para a União Europeia, com diversas certificações, e são totalmente diferentes. E a carne brasileira é capaz de fazer isso pela versatilidade, pela capacidade que tem a nossa produção, tanto os pecuaristas como também a indústria, né? Então eu acho que é um jogo que a gente joga junto, né? Um jogo que a gente começa no campo e termina na indústria, e a gente tem obtido muitas vitórias juntos no segmento da carne bovina, que é. Agora, a gente tem alguns mercados que devem ser abertos, né? Eu tenho curiosidade para saber em relação, por exemplo, ao Japão, Roberto. Olha, o Brasil e a nossa indústria, né, a indústria da carne, tem 4 grandes objetivos para esse ano e para os próximos anos. Existem 4 mercados no mundo que são decisivos para a carne bovina e que ainda não recebem a carne brasileira, não tem essa oportunidade. O primeiro deles é o Japão, que está em negociação há mais de 20 anos a possibilidade para que o Brasil exporte carne ao Japão. Nós já estamos importando o Wagyu japonês, mas ainda não estamos exportando a nossa carne para o Japão, né? Depois nós temos o mercado da Turquia, que também é muito importante e ainda não conseguimos acessar o mercado da Turquia. Depois nós temos também o mercado do Vietnã, que é um mercado muito importante também e ainda não acessamos. E por último, mas também muito relevante, o mercado da Coreia do Sul, que ainda não acessamos. Veja que esses 4 mercados, Kelly, representam quase 30% da demanda global de proteína bovina. Apenas esses 4 países. E o Brasil, sendo o maior exportador de carne bovina do mundo, não pode ficar fora desses 4 mercados. Então, estamos trabalhando com muito afinco, juntamente com os órgãos do governo, com o Ministério da Agricultura, com o Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio, para que a gente possa acessar esses mercados o mais brevemente possível, acelerar as tratativas internacionais, para que a gente traga ainda mais efetividade às exportações brasileiras, incremente as exportações brasileiras e traga mais renda para o campo, para o pecuarista e também para a indústria. Então, é um dos nossos objetivos este ano, que a gente faça a abertura desses 4 mercados, para que a gente tenha ainda mais oportunidades no segmento da carne bovina. Roberto, espero que a gente consiga abrir esses mercados e, caso dê tudo certo, o setor precisa de um tempo para se adaptar, para atender a demanda, ou já consegue atender de bate-pronto? Eu pergunto que tem um ciclo todo, né, do rebanho. Não, sim, o setor está pronto, né? Nós nunca tivemos tão prontos como estamos hoje. A indústria está muito adaptada às necessidades desses mercados. O ciclo pecuário brasileiro, apesar de ter uma leve queda nesse ano, eu acho que não vai ter grande impacto nas exportações
A gente tem uma previsão de aumento das exportações com a abertura desses mercados, então não haverá um impacto em detrimento de ciclo pecuário ou não, e até porque os nossos concorrentes estão com muito déficit de animais. Então, onde se pode procurar carne bovina com qualidade hoje é no Brasil, o mundo todo sabe disso, e é para isso que nós estamos nos preparando, para cada vez mais atender tanto as demandas nacionais, que nós já atendemos também há tantos anos, mas também as demandas internacionais, que só tem a crescer nos últimos anos. Veja que o consumo de carne bovina é extraordinariamente grande na Ásia, mas as pessoas comem muito pouco a carne bovina ainda. É porque eles são muito populosos, são muitas pessoas. Então, por isso, o volume final é muito grande. Mas se houver um incremento no consumo diário ou semanal dessas pessoas de carne bovina, a tendência é que a demanda pela carne bovina cresça muito rapidamente. Então, é com esse horizonte que nós estamos trabalhando, um horizonte otimista e que a nossa indústria vai poder atender, com certeza, com a eficácia que já é costumeira de todos nós aqui. Roberto, eu sei que está muito cedo para a gente cravar o que pode acontecer com 2025. Começo de ano só. Mas será que a gente pode chegar lá em dezembro fazendo um outro balanço de recorde? Porque existe todo um cenário, né, muito importante. Somos líderes mundiais de exportação, a cadeia é muito forte, como você disse, está preparada, inclusive, para atender a novos mercados. Será que vem um novo recorde por aí, hein? Olha, é o que a gente espera e vamos trabalhar para isso, né? Nós já tivemos um recorde histórico de quase 13 bilhões de dólares nesse último ano, 2,8 milhões de toneladas de carne brasileira exportada, né? E a gente prevê aqui, estamos prevendo uma média de quase 10% de incremento nos dois números, tanto no volume de negócio quanto no volume em toneladas. Então nós estamos muito otimistas para esse ano que está entrando agora, de 2025, para que a gente possa realmente bater esse recorde de exportação da carne bovina. É um momento muito positivo para a indústria da carne. E isso a gente quer ver se faz refletir durante esse ano de 2025, Kelly. Esperamos que tudo dê certo, inclusive o clima, né, Roberto? Que não tenha tantas queimadas, né, atingindo áreas de pastagem, enfim. Acho que o clima é algo que tem que estar no radar também, né? Olha, hoje não tem como se produzir, como se criar gado, como se processar esse gado na indústria, se a gente não pensar em sustentabilidade, se a gente não pensar no clima que está ao redor, né, do frigorífico, ou, enfim, nas fazendas que fornecem para aquele frigorífico, enfim, na legalidade da sua produção. Então, tudo isso hoje está muito conectado, né? Cada vez mais conectado. E nós estamos pregando que isso seja cada vez mais conectado mesmo, porque a gente tem consciência e conhecimento de que a produção brasileira realmente é única no mundo, pelo seu caráter de extensividade, né? Nós criamos, a maioria do nosso gado é a pasto, né? Não é em confinamento, então com isso traz uma garantia de sustentabilidade muito grande para a indústria no processamento dessa carne. Então eu tenho muita consciência de que nós temos que cada vez mais combater as ilegalidades que existem no campo, mas também dar vitrine e luz para o trabalho sério e comprometido que é feito pela grande maioria dos pecuaristas e das indústrias frigoríficas. Roberto, foi muito bom te ouvir, estamos sempre aqui de portas abertas, tenho certeza que a gente vai falar de muita coisa boa ainda do setor, viu? Um bom dia para você e até a próxima. Bom dia, Kelly, muito obrigado e um grande abraço a todos vocês. Obrigada mais uma vez. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!